Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala de Bíblia e fala também de Jesus. Hoje eu trouxe uma história muito especial. Um homem segundo o coração de Deus. Você sabe de quem que eu estou falando? Bom, antes da gente dar início ao nosso tema de hoje, eu queria te pedir para que você se inscreva no canal, compartilha também esse vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Enfim, o tema de hoje é um homem segundo o coração de Deus. Sem maiores delongas e sem fazer suspenses, vamos ler o livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que nos diz o seguinte: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse homem segundo o coração de Deus é Davi, o rei Davi. Você já deve ter ouvido falar. Mas por que que o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus? O rei Davi, ele quem foi ele, na verdade, né? Ele foi um homem de inúmeras qualidades, e aqui eu destaquei apenas algumas, mas tem uma em especial que é o motivo desse vídeo e que não está mencionado aqui nesse slide. Ele foi o segundo rei de Israel, ele é conhecido por sua coragem, especialmente após derrotar o gigante Golias. Ele foi o homem que uniu as tribos de Israel, estabeleceu Jerusalém como sendo a capital de Israel. Ele foi um adorador sincero de Deus. É autor de muitos dos salmos da Bíblia, né, Mas incluindo é, embora ele tenha tido todas essas qualidades, existe uma em especial que eu não mencionei aqui, e isso não foi esquecimento, isso foi proposital. Em que consiste essa outra qualidade? Exatamente no momento em que eu coloco uma tela para você sobre o pecado de Davi. E o mais adequado aqui deveria ser os pecados de Davi. Por quê? O rei Davi, existe uma qualidade dele que é a qualidade da humildade. Ele foi um homem muito poderoso, um homem muito rico, muito sábio e um homem muito humilde. E aqui eu puxo o gancho para a gente falar dos pecados do rei Davi, de dois pecados em especial. Você sabia que o rei Davi, ele adulterou? Você sabia que o rei Davi, ele mandou matar alguém? Ele matou e mandou matar alguém? Aqui em 2 Samuel capítulo 11, nós temos uma história, e aqui eu vou resumir por causa do tempo de vídeo, uma história em que o rei Davi mandou o seu exército para guerrear. E um dos combatentes, um de seus soldados, era Urias. Acabou que o rei Davi ficou em Jerusalém. Acabou que, enquanto ele estava passeando pelo seu palácio, e ao chegar no terraço de seu palácio, ele viu uma mulher e ele se encantou com aquela mulher. Era Batseba. Batseba era esposa de Urias, que era um dos combatentes que estava junto com o exército de Israel. E ele mandou que trouxessem aquela mulher, perguntou quem era aquela mulher, se interessou, demonstrou forte interesse por ela, se interessou por ela e mandou trazê-la. E ao trazê-la, ele manteve um relacionamento com ela, ela engravidou e Batseba mandou avisar. A gente vê aqui no versículo 5, ela mandou avisar o rei Davi que estava grávida. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. E depois disso, o rei Davi enviou um mensageiro para ali no fronte de batalha e mandou que trouxessem a Urias. E no versículo 7, nós lemos que quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam a Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Era um falso pretexto, na verdade, para saber como é que estavam andando as coisas e tudo, mas na realidade, ele queria provocar um encontro entre marido e mulher, Urias e Batseba. No versículo 8 nós lemos isso. Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Só que Urias, ele demonstrou ter muita honra.
No versículo 9, nós acabamos vendo isso, 9 e 10. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, ou seja, ele não voltou para casa, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois dessa viagem que você fez, por que você não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Ou seja, ele não foi. Ele se compadeceu da situação dos seus companheiros de exército, que estavam dormindo ao ar livre, estavam numa situação difícil. Como poderia ele ficar ali comendo e bebendo e deitando-se com a sua mulher? Não, ele entendeu que isso não era justo e ele ficou ali no palácio do rei. Então Davi mandou que o trouxessem de volta. E no versículo 12 nós lemos: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. O rei Davi tentou embriagar, ele na verdade embriagou Urias para que, para que a partir dessa sua suposta fraqueza, né, causada pela embriaguez, ele voltasse para sua residência e ali sim mantivesse relações com a sua esposa, ou então para que ele não conseguisse se recordar se manteve relações ou não com a sua esposa. O fato é que ele não voltou para casa. Olha o final do versículo 13. E não foi para casa. Mais uma vez, Urias não foi para casa. Bom, até aqui, isso nos mostra que Urias, embriagado, tinha mais honra do que Davi sóbrio. Perceba que ele estava compadecido com a situação dos seus companheiros de guerra e, mesmo embriagado, não voltou para casa. Ele permaneceu firme ali no palácio do rei. E de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Ele mandou uma carta para Urias. E nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que ele seja ferido e morra. Veja, ao fazer isso, Urias pegou aquela carta e levou a carta para Joabe. Se ele tivesse um mínimo de desonestidade, ele teria aberto a carta, lido, visto que a intenção do rei era de matá-lo, matar Urias. Então ele poderia muito bem ter rasgado essa carta, mas não. Em tese ele não abriu a carta e chegou lá firme e forte, entregou a Joabe e Joabe o colocou no fronte, na frente da batalha. E Urias acabou morrendo. Veja o que é que nos diz o versículo 17. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Ao receber a notícia, Batseba ficou muito triste, ela ficou enlutada. Mas, após esse período, o rei Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Veja o versículo 27. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Perceba o final. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Arnaldo, mas como é que pode? Depois de tudo isso, depois de ter adulterado, depois de ter praticamente matado o pobre coitado do Urias, como é que a gente pode admitir que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Perceba, isso não é sob a minha ótica, nem sob a sua ótica, nem sob a sua perspectiva ou sob a minha perspectiva. Isso é sob a perspectiva de Deus. Porque, veja, no começo do vídeo eu disse que Davi tinha uma qualidade e que não estava mencionada ali naquele slide. Essa qualidade era a qualidade da humildade. Humildade para quê? Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por causa da sua capacidade de se arrepender, por causa da sua humildade. Veja o que é que em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, a gente lê. Pequei contra o Senhor.
Ele reconheceu o erro dele, ele ficou muito angustiado, muito amargurado com o próprio erro. Davi tinha essa qualidade de reconhecer os próprios erros, ele não tinha arrogância nesse sentido. Ele reconhecia os próprios erros, ele confessava os seus pecados a Deus e ele abandonava a prática pecaminosa. É exatamente isso que todos nós devemos fazer. Essa angústia dele, esse arrependimento dele fica mais evidente aqui no Salmo 51, que diz assim: Davi era o salmista, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, Davi sabia que a misericórdia de Deus é infinita. Sempre que você errar, sempre que você confessar os seus pecados e for de forma sincera e abandonar a prática do pecado, é, ele vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Isso nos diz mais, nos diz que Deus não nos quer perfeitos. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Deus tem consciência de que nós, seres humanos, somos imperfeitos, somos pecadores. Deus, na verdade, valoriza um coração sincero e arrependido como o de Davi. Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações sinceros, dispostos a reconhecer seus erros e a seguir a Deus de todo o seu coração. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós lemos assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá vendo? Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, nós lemos que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido, ou seja, aquele humilde que está arrependido do pecado. Deus perdoa e te salva. A nossa salvação é pela graça, não é por nossas obras, é pela graça. Nós devemos crer em Deus e acreditar que se nós pecarmos, confessarmos os nossos pecados, abandonarmos essa prática, Ele vai nos salvar. A salvação é pela graça. Esse tema é um tema muito especial para mim, porque mostra que um homem pecador como Davi era amado por Deus. Por que que você não seria amado por Deus? Por que que eu não seria amado por Deus? Por maiores que sejam os nossos pecados, nós podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados e abandonar essa prática e sermos salvos naquele dia que virá e que está breve, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você conhece. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e a gente se fala no nosso próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus e um forte abraço. Tchau.